Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, atendendo a pedidos, eu vou falar para vocês do there is e there are. Isso gera muita dúvida entre meus alunos, então a aula de hoje é sobre esse assunto. Temos aqui o there is, que é para singular, e temos o there are, que é para plural. Abaixo aqui eu coloquei alguns exemplos aqui para ilustrar para vocês. There is one book on the table, ou seja, há um livro sobre a mesa. E logo abaixo, there are two books on the table, que é o plural. Há dois livros sobre a mesa. E como o there is e o there are, eles fazem uso do verbo to be, podemos utilizar a mesma regra da primeira aula, tá? Que para fazer a pergunta, basta eu colocar o verbo to be iniciando a frase. Como nesse caso, is there one book on the table? Já virou uma pergunta. Are there two books on the table? E a mesma regra, is there para singular e o are there para o plural. E logo abaixo aqui tenho a negativa, que é bem simples. É só colocar o not depois do verbo to be. Tenho aqui, ó, there is not one book on the table, para fazer a negativa, que não há um livro sobre a mesa. E no plural, there are not two books on the table. E eu posso fazer a forma contraída aqui e transformar o is not no isn't e o are not no aren't, como vocês viram na primeira aula aí. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre uma comparação entre o there is, o there are e o have e o has, porque isso causa muita dúvida e os alunos acabam, por fim, utilizando da forma errada. Eu vou explicar para vocês agora então a diferença sobre esses dois casos aqui. Bom, e agora nós vamos ver então a diferença entre o there is, there are, o have e o has, está bem? There is e there are eu utilizo no sentido do que? Existir ou haver, está bem? E o have e o has no sentido de ter, de posse. Eu tenho aqui que eu utilizo o has para he, she, it e o have para os outros, que seriam I, you, we, they. Tenho alguns exemplos agora a seguir. He has one car. Eu usei o has por quê? Com o he, eu uso has. No sentido do que? Posse. Está bem? There is one car here. Já agora o sentido é outro, no sentido de existir, de haver. Há um carro aqui. Logo abaixo eu tenho they have two cars. Também, sentido de posse. Está bem? There are two cars here. Há dois carros aqui. Novamente, no sentido de haver ou existir. Isso gera muitas dúvidas entre os alunos quando utilizar o there is, there are, ou have ou has. Tem uma dica importante aí para ajudar vocês agora, é o seguinte: não utilizem o have para iniciar uma frase. Por quê? O have normalmente eu utilizo quando indica posse. E para ter a posse, alguém precisa ter a posse desse objeto, ou seja, precisa de um sujeito, um pronome. Então eu preciso desse sujeito iniciando a frase e logo após o verbo have. Já o there is e o there are, não, porque eles estão no sentido de haver, de existir. Então eu posso falar, por exemplo, que there is a car here. Há um carro aqui. Está bem? Bom, e para você que gostaria de praticar o assunto da aula de hoje, eu vou deixar para vocês aqui embaixo ou aqui na tela o link para baixar o material dessa aula. Com relação ao material das aulas anteriores, algumas pessoas estão me pedindo as respostas. Eu ainda não passei as respostas porque tem alguns alunos aí que costumam olhar as respostas antes de responder. Isso daí vai prejudicar um pouco o aprendizado de vocês. Então, quem quiser as respostas, me envie um e-mail solicitando que eu vou enviar dos exercícios anteriores. Aí eu passo a resposta para vocês. E tenho mais uma novidade para vocês. Agora temos uma página no Facebook. É mais um canal para a gente tirar dúvidas aí. O link também está logo aqui abaixo. E aí entraremos em contato agora pelo Face também. Ok? So see you next week. Bye bye and thank you.